Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta segunda-feira. E o tema da conversa de hoje é o segundo alerta que foi dado ao governo federal pela equipe técnica do Ministério da Saúde sobre os problemas que nós estamos enfrentando na pandemia de Covid-19. Isso mesmo, não foi um único alerta, aquele que eu mostrei no vídeo anterior, que eu vou colocar o card aqui, que o Centro de Estudos Estratégicos do Exército, entre o finalzinho de maio e o início de abril, fez ao governo federal sobre as medidas que eram necessárias para enfrentar a pandemia. Na verdade, somado àquele alerta do Exército, existe um outro alerta que veio à tona antes de ontem, e esse alerta foi dado pelo Comitê Técnico do Ministério da Saúde já na gestão do Pazuello. Para vocês entenderem, finalzinho de março e início de abril ainda era o Mandetta. O Exército Brasileiro, com o seu Centro de Estudos Estratégicos, fez um estudo detalhado sobre o que nós iríamos enfrentar e quais as medidas que nós deveríamos tomar para minimizar os impactos da pandemia no aspecto da saúde, no aspecto da economia, no aspecto político, inclusive. Bom, o governo, à época, rejeitou e recusou esse estudo, mandando, inclusive, que fosse removido esse relatório do site do Exército Brasileiro. Pois bem, não bastasse isso, saiu o Mandetta, entrou o Tait com uma visão mais técnica logo pediu para se retirar porque viu que não havia espaço para utilizar visão técnica e visão científica nesse governo negacionista e assumiu então o general Pazuello de forma interina. No dia 25 de maio, o Comitê Técnico do Ministério da Saúde entregou um estudo ao novo ministro Pazuello orientando quais medidas deveriam ser necessárias em relação à aquisição de equipamento, padronização dos tipos de equipamentos que deveriam ser adquiridos, medicamentos que deveriam ser adquiridos e distribuídos e principalmente reforçando a ideia do Exército de que era necessário incentivar o isolamento social, coisa que o presidente Jair Bolsonaro nunca aceitou. Era necessário, na visão do Comitê Técnico do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde orientasse estados e municípios a endurecer as normas de isolamento social. Caso contrário, nessa visão do Comitê Técnico, a pandemia poderia se arrastar no Brasil por até 2 anos e os seus efeitos seriam muito lesivos para a saúde das pessoas e para a economia do país. O que foi que o Pazuello fez? Emitiu uma portaria no sentido exatamente contrário da orientação técnica do próprio Ministério da Saúde. Então, por tudo isso, fica mais ou menos claro para todos nós que não adianta qualquer que seja o ministro da Saúde que assuma no governo Bolsonaro, vai ter que rezar na cartilha do bolsonarismo, vai ter que negar a importância da pandemia, vai ter que negar a importância do isolamento social e vai ter que se abraçar com a cloroquina. Foi isso que o Pazuello fez, mandando inclusive o Exército produzir grandes quantidades de cloroquina e hidroxicloroquina, que estão abarrotadas nos porões do Exército e nos depósitos dos hospitais pelo Brasil afora, sem nenhuma utilidade. E aí, se vocês me permitem uma análise rápida sobre toda essa situação de negacionismo que o Brasil enfrenta, o Brasil é um dos únicos países do mundo que está negando a importância da pandemia e que não possui um presidente que seja minimamente capaz de articular as instituições, articular os políticos e a sociedade em torno de uma união pró-enfrentamento da pandemia. Então, se vocês me permitem, isso é proposital. O Bolsonaro, ele não está nem aí para a pandemia, não está nem aí para os mortos da pandemia, já disse que não era coveiro para andar se preocupando com o número de mortos, que absurdo, já disse que todo mundo tinha que pegar a doença para o Brasil sair dessa e isso impactaria na morte de cerca de 5 milhões de brasileiros, então ele não está preocupado com a doença. Por quê? A doença está sendo uma cortina de fumaça macabra, porque a imprensa toda está voltada para essa pandemia, enquanto isso, o Paulo Guedes está fazendo passar a boiada das reformas neoliberais no Congresso Nacional e as pessoas não estão atentando para as reformas que estão sendo feitas e que vão aumentar a concentração de renda nas mãos dos milionários brasileiros e ampliar o enorme fosso da desigualdade do Brasil. Enquanto isso, ele está planejando, inclusive, trocar o nome do Bolsa Família pelo Renda Brasil,
Ou seja, fazendo aquilo que os conquistadores de má índole do passado faziam. Quando dominavam um povo, quando dominavam um cenário político, queriam apagar os bem-feitos de governos anteriores, de gestões anteriores. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Quando for em 2021, ele vai alavancar esse programa Renda Brasil para que, além dos 30% do eleitorado que ele tem fidelizado, ele possa pegar uma parcela do eleitorado flutuante, indeciso, e aumentar o seu capital político sobre os corpos dos brasileiros que estão morrendo vítimas da Covid-19. Segundo a Universidade de Washington, e eu não canso de repetir isso, até o final do ano nós iremos ultrapassar 200 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Poderemos, inclusive, chegar ao ano que vem a marca de aproximadamente 500 mil de brasileiros mortos pela Covid-19, por pura inépcia do governo Bolsonaro, por pura irresponsabilidade desse presidente que aí está. Cabe a nós, portanto, denunciarmos essa estratégia do governo que está muito clara de negar a importância da doença, e só vai ter ministro da saúde nesse governo que reze na cartilha do Bolsonaro, negando a importância da doença, negando as mortes dos brasileiros e tratando a doença como uma gripezinha. Crime absurdo esse que está sendo cometido na gestão do governo Bolsonaro. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha, um forte abraço e não deixe de se indignar com o desrespeito ao nosso povo brasileiro que esse governo está flagrantemente cometendo. Que haja pena e que haja pena severa para esses criminosos que estão à frente do nosso governo.